Olá, alunos do segundo ano da manhã. Bom, novamente eu tenho que falar para vocês que a prof, na ansiedade de estar com vocês, acabou não colocando para gravar a última aula de vocês, né? Que seriam os últimos 40 minutos, o qual nós fizemos e não coloquei para gravar. Então, estou aqui novamente para gravar um vídeo para vocês e colocar para vocês, tá? Lembrando que nós finalizamos a outra aula com a Denise perguntando justamente dos parâmetros legais que eu tenho os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. E nós falamos para Denise que eu tenho para os crimes omissivos próprios, que é um negar determinada, no núcleo do tipo, eu tenho um verbo que vai trazer uma conduta negativa, eu tenho uma situação dentro do artigo 135, do artigo 244 e do artigo 269, todos os artigos que tratam de crimes omissivos próprios, porque é o crime de omissão de socorro, o crime de abandono material e o crime de omissão de notificação de doença. E para os crimes omissivos impróprios, qual é a qualificação deles legal? A qualificação legal deles está no artigo 13, parágrafo 2º, onde eu tenho aquelas pessoas que estão na posição de garantidor. Aí eu faço vocês se recordarem aquele exemplo básico que eu dei para vocês. Eu, Letícia, sou médica e me nego a prestar socorro. A Denise chega no pronto-socorro, vê a pessoa e se omite a socorrer essa pessoa. A Denise não tem nenhuma posição de garante. Ela não tendo uma posição de garante, o que vai acontecer? Ela não vai se obrigar a salvaguardar e vai ser relacionado ao resultado morte. Agora, eu, Letícia, quando eu tenho a posição de garante, eu tenho um homicídio imputado a mim porque eu tenho em mim a situação de posição de garante. Então, se eu tenho a posição de garantidor do bem jurídico, eu vou estar cometendo um crime de homicídio omissivo impróprio, ok? Enquanto a Denise apenas pode ser encoberta no crime de omissão de socorro do artigo 135 e não no resultado final, que é o resultado naturalístico morte. Então, isso foi o que a gente colocou ali e fizemos vários exemplos para que vocês lembrassem. E esse foi um dos exemplos que, inclusive, o Lucas falou: nossa, professora, agora ficou claro para mim, então eu posso ter essa noção, ok? Depois nós voltamos a fazer uma releitura e relembrar a questão do resultado naturalístico, do resultado normativo. Resultado naturalístico, eu tenho uma alteração do mundo exterior. E no resultado normativo é quando eu tenho uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico. Dentro deles eu tenho algumas classificações de crime e isso não impede que nenhum único crime eu tenho tanto um crime de resultado normativo quanto um crime de resultado naturalístico. Eu dei um exemplo para vocês, que é a morte, né, o homicídio. Ele é um crime de resultado naturalístico porque ocasiona a situação do resultado naturalístico morte e também traz a possibilidade do resultado normativo de lesão ao bem jurídico vida, que é o resultado morte, tá? Então, eu posso ter um crime, que é um crime considerado como um crime material, tá bom? É um crime de resultado, um crime material, e também posso ter um crime de dano junto na mesma classificação. Então, uma não retira a outra. E passamos à questão do nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade é a ligação que existe entre a minha conduta que deu causa a um resultado. Então, esse liame, ele é chamado de nexo de causalidade. E para explicar as teorias da causalidade e até mesmo essa forma de causalidade, eu trouxe para vocês a teoria da conditio sine qua non. E por essa teoria, é uma teoria colocada de uma forma adotada plenamente pelo Código Penal, mas quando nós vamos realizar a análise das condições causais de um crime, eu preciso fazer aquilo que eu chamei de um processo de eliminação hipotético. Fazendo esse processo de eliminação hipotético, eu consigo retirar condutas dessa linha causal que não estão diretamente relacionadas ao resultado morte, tá? Então, ou ao resultado naturalístico de um crime. Então, sempre que se fala em causalidade, a gente tem que lembrar que a teoria adotada é a teoria da conditio sine qua non. No entanto, a teoria da conditio sine qua non, ela precisa ser feita por meio... Ela é feita uma releitura dela, na verdade, né? Nós fazemos uma releitura para que a gente consiga adotar ela na sua forma plena, para que não consiga ter algumas injustiças.
né? Relembrando aquele exemplo da situação, eu compro uma arma no comerciante, o comerciante comprou da fábrica. Se a gente for colocar numa linha causal, até mesmo o dono da fábrica de armas que produziu essa arma estaria inserido num crime de homicídio, porque a arma, o homicídio que utilizou a arma só ocorreu em decorrência disso. Então a gente faz essa eliminação hipotética, retirando-se da nossa linha aquelas causas que são extraordinárias e que sem elas o crime ainda teria ocorrido, o resultado ainda teria ocorrido, ou que sem elas o resultado não teria ocorrido. Então, quando a gente fala da conditio sine qua non, ela permite que acha, né, diante de alguns resultados, de algumas análises realizadas nas condições e nas situações hipotéticas, ela permite que haja a possibilidade do regresso ad infinito, que é o regresso a causas extraordinárias e infinitos, e os cursos causais extraordinários, aquilo que traz que são situações extraordinárias e que não necessariamente deram causa ao resultado final da conduta. Então, todas as vezes que eu vou fazer essa análise, eu preciso necessariamente se utilizar dessa possibilidade. Por quê? Porque eu tenho uma proibição de regresso de Franck. Então, não é possível retroceder além dos limites da vontade do sujeito dirigida a realizar o resultado. Eu não posso retroceder ao fato do comerciante ter vendido a arma e ele ser punido pelo crime de homicídio, porque aquele determinado homicídio foi causado em decorrência da arma que ele vendeu. Eu não posso retroceder à situação do fabricante da arma, porque esse comerciante comprou o fabricante. Porque, na verdade, o que levou à ocorrência do crime foi necessariamente a minha vontade dirigida de praticar a conduta, de realizar o crime. E por isso que eu não posso retornar até lá, ok? Então, sempre que a gente fala da teoria da conditio sine qua non, nós temos dentro do nosso próprio sistema jurídico teorias que vão corrigir as imperfeições para que se reanalise dentro do curso causal da conduta o dolo e a culpa do sujeito. Se o sujeito agiu com dolo, a partir de qual momento que ele agiu com dolo, né? Não podendo trazer por exemplo, um comerciante que não tinha o dolo de causar uma morte, um resultado, como o responsável pela realização da conduta, tá bom? Outra teoria que eu trouxe para vocês foi a teoria da causalidade adequada. A teoria da causalidade adequada, ela traz uma prognose póssima objetiva, que é quando o juiz, no caso concreto, naquele momento, vai se colocar no lugar do autor e vai dizer que se naquele momento poderia se imaginar a hipótese da ocorrência do resultado, ele será colocado na questão causal, na linha causal de desdobramento. Se naquele momento ele não poderia colocar, ele não há de ser colocado aqui dentro da imputação de uma conduta a ele. Por exemplo, o comerciante, quando ele vende a arma, eu consigo me colocar no lugar dele e ele vende a arma. Você se consegue colocar no lugar dele que ele está vendendo a arma e aquela arma vai ser utilizada para um homicídio? Não, ele não consegue, ele não tem essa probabilidade de pensar nisso. Ok? Até porque muitas armas são vendidas por uma situação de defesa pessoal e por isso que ele não consegue. Então, todas essas teorias, a teoria que é adotada entre a causalidade adequada e a teoria da conditio sine qua non, a teoria que é adotada é a teoria da conditio sine qua non. No entanto, apesar dela ser adotada, nós temos algumas adequações que são realizadas para que não haja um desdobramento infinito para causas infinitamente ligadas ao resultado. E por meio desses desdobramentos, eu faço uma análise de um processo de eliminação hipotético, retirando as condutas que não estão diretamente ligadas, e também faço aquilo que a gente acabou de falar, que é a teoria da proibição do regresso de Franck, onde eu não posso retroceder infinitamente a causas que deram origem ao crime, sem fazer uma análise da vontade daquele sujeito, sem fazer uma análise de dolo ou culpa daquele sujeito.
e por isso que eu preciso dessa adequação. Além disso, na próxima aula nós vamos passar a estudar as causas independentes ou as chamadas concausas, ok? Algumas causas ou chamadas teorias da concausas, elas podem ser tanto absolutamente independentes como relativamente independentes, mas isso a gente volta para a próxima aula e vamos tratar disso na próxima aula. Eu prometi, está aí 10 minutos de vídeo explicando o que eu expliquei em 40 minutos, tá bom? Beijo para vocês e ó, até a semana que vem.